Olá, pessoal! Que bom estar mais uma vez aqui para gravarmos mais uma aula sobre o estudo do nosso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não é? Nós já estamos em vários vídeos, eu acho que esse é o quinto ou sexto vídeo que gravamos sobre este assunto e hoje nós vamos falar sobre entradas, bandeiras e monções. Vamos então caracterizar esses três tipos de expedições que os paulistas, na sua grande maioria, vão realizar para o interior do Brasil, a fim de ampliar o mapa do Brasil para além das fronteiras da linha de Tordesilhas. Então, nós vamos entender um pouquinho. O que são entradas? Entradas são expedições, na grande maioria, financiada pela coroa portuguesa para fomentar a busca de metais preciosos, a busca de índios para catequese, não é? As bandeiras são outro tipo de expedições e, na grande maioria, são financiadas por particulares, por pessoas que querem procurar esmeraldas, metais preciosos. São financiadas também para a captura de índios, para a escravização, né? São também expedições que buscam resgatar escravos negros fugidos e também destruir os quilombos, que nesse momento é muito grande a formação dos quilombos e que atrapalha o desenvolvimento da mão de obra, tanto nos locais de desenvolvimento da cana-de-açúcar, como em outras regiões do Brasil que estão em formação de cidades, que é o caso de Salvador, que é o caso também ali do Rio de Janeiro, que nós falamos em outro vídeo, né? Que foi fundado ali São Sebastião do Rio de Janeiro. Existe também Piratininga, que é São Paulo, que foi fundada pelos padres Manuel da Nóbrega e Anchieta. E também existe São Vicente, que é a outra capitania que a gente considera que deu certo, mas que São Vicente foi um desenvolvimento muito pequeno da cana-de-açúcar, que entrou em colapso rapidamente, porque o solo daquela região ela não é tão bom como é no Nordeste, né? Então a cana-de-açúcar ela não prospera ali na região de São Vicente. A região de São Vicente é uma região que já havia sido povoada mesmo antes da colonização, por naufrágios de navios que vieram deixar alguns portugueses ali, não é? Como é o caso do João Ramalho. João Ramalho, que ele ficou famoso porque se casou com a índia Bartira, filha do cacique Tibiriçá, que dominava ali aquela região, que era um líder indígena, né? Inclusive auxiliou os padres na fundação de Piratininga, da vila de Piratininga, que posteriormente vai se chamar São Paulo. E um dado importante sobre essa fundação de Piratininga é que os padres Manuel da Nóbrega e Anchieta, eles foram convocados pela coroa para adentrar o território em busca de índios para catequização, porque eles tinham uma proposta evangelizadora a fim de ampliar o desenvolvimento do catolicismo aqui no Brasil, já que a Europa estava impregnada pela Inquisição. Então os padres eles escolhem um local para a fundação de São Paulo, atual São Paulo, um local alto, um local que é um local muito visitado pelos índios, porque faz parte de uma trilha, de várias trilhas indígenas que cruzam aquele território. É como se São Paulo fosse construído entre aonde as trilhas se encontram, as trilhas indígenas. E eles colocaram exatamente São Paulo ali, o colégio, né, São Paulo, e o mosteiro, que era o alojamento que eles iam viver,
num local onde os índios transitavam, porque na verdade existiam já caminhos que os índios já faziam. E esses caminhos, por incrível que pareça, vão dar origem às atuais estradas que levam o Brasil até São Paulo. Então, várias dessas estradas que cruzam São Paulo recebem o nome de bandeirantes, que foram, dessa época do século XVII, responsáveis pelo desbravamento do interior do Brasil, né, na busca de metais preciosos e na busca de ouro e esmeraldas e as pedras preciosas que vão surgir nesse período. Porém, nós vamos aqui dar o nosso olhar espiritual, não é? Que está aqui no livro descrito, no livro Brasil, Coração do Mundo, e que tem um momento aqui no capítulo 10, que se chama As Bandeiras, tem um relato que Ismael, conversando com os espíritos desencarnados que foram oriundos de Piratininga, para que eles retornem e voltem a reencarnar no Brasil, a fim de encontrar os metais e o ouro tão buscados pela coroa desde os princípios da colonização. Não foi permitido logo no começo, mas agora, neste momento, Ismael quer dar andamento ao projeto, não é, que foi dito lá no primeiro vídeo, Missões do Brasil, que Minas Gerais e São Paulo seriam um centro econômico e político muito importante para o Brasil. E um dos fatores que vai influenciar o crescimento de Minas Gerais e São Paulo é a descoberta do ouro. Não só Minas, mas também Goiás vai se encontrar ouro, né? E São Paulo vai ser o responsável pela ampliação do Brasil, pela descoberta do ouro das Minas Gerais. E são os bandeirantes que são convocados nesse momento por Ismael para encontrar este ouro. Então, aqui na página 66 do livro, a gente vai ver o relato de Ismael, não é, na busca de pessoas responsáveis para realizar esse trabalho. E ele diz aqui, inclusive, que essas pessoas são espíritos que têm débitos com essa região, por isso vão retornar para esse trabalho. E ele sugere aqui, ó, vossa tarefa será rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro depositado no meio da terra generosa. Então, ele dá essa tarefa para este grupo. E ele cita o nome daqueles que veio, que irão vir para cá, não é? Ali se encontravam as entidades que seriam mais tarde, entre muitos outros, Antônio Rodrigues Arzão. Esse Antônio Rodrigues Arzão foi o descobridor do ouro em Minas Gerais. Marcos de Azeredo, Coutinho e Melo, explorador brasileiro que procurou esmeraldas. Ele também era conhecido como o Velho, não é? E explorou parte atual do Espírito Santo. Bartolomeu Bueno da Silva, o famoso bandeirante brasileiro, também conhecido como Anhanguera. Todos esses estavam aqui. A gente sabe da saga dessas pessoas, né? Existem relatos da descoberta do ouro e da descoberta das pedras preciosas que existiam nesse período. E essas pessoas aqui são indicadas por Ismael. Inclusive, Fernão Dias Paz, este último que foi conhecido como Caçador de Esmeraldas. Tem até um filme brasileiro que eu coloquei aqui na lista pra gente, na minha playlist de filmes, para que vocês possam assistir, se tiverem interesse de aprofundar os estudos que a gente vem realizando aqui. Tem a playlist de filmes, tem a playlist de músicas, que são músicas celestiais, que eu escuto muito aqui na minha casa, com a minha família, muito bonitas. E também tem a playlist de audiolivros, que você pode, inclusive, ter acesso a esse livro que nós estamos estudando, tá? Então, o Fernão Dias Paz, ele faz uma pergunta a Ismael muito curiosa nesse momento. A pergunta dele é a seguinte, veja só. Olha o que ele pergunta.
Anjo bom, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Ele pergunta. Como pode nós voltarmos, não é, para buscar ouro, se o ouro no mundo é a causa das quedas espirituais, né, das quedas morais? Ele fica preocupado com isso. E aí o Ismael responde a ele, veja só. Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis as cidades novas, fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas. Ele responde que através dessa ganância, dessa busca pelos metais, é que vão se formar as cidades tão importantes depois para muitas almas resgatarem, não é, seu passado delituoso, porque nós sabemos que o evangelho de Jesus a ser implantado no Brasil é o evangelho de resgate para as almas que estão endividadas e que todos nós brasileiros fomos convidados para que neste momento da transição planetária recebemos um presente de Deus em resgatar as nossas faltas aqui no Brasil, fomentando através da nossa dor, da nossa voz, das nossas lágrimas, o Evangelho de Jesus, porque é com lágrimas e dores que nós vamos nos redimir espiritualmente, para a compreensão das leis de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E é por isso que Ismael convoca essas pessoas para vir para cá, não é? Eu vou dar um especial tratamento ao Fernão Dias Paz, que é o que nós estamos compreendendo agora. Então, o Fernão Dias Paz, ele é oriundo aqui, quando reencarna, da capitania de São Vicente. Ele sai de São Vicente, ele faz várias expedições para o interior e leva a vida dele toda em função dessas expedições. Se você ler a biografia dele, você vai ver várias e várias expedições. Ele casa com uma senhora muito digna, inclusive ela é parente indireta de Pedro Álvares Cabral, português, né? Ela é brasileira. Ela tem vários filhos com Fernão Dias Paz, que inclusive os filhos vão com ele para a busca de uma expedição muito importante, que é a expedição das Esmeraldas. E a senhora, ela economiza todo o seu dinheiro, ela fica com as filhas meninas na fazenda, que é uma fazenda grande que eles têm lá em São Vicente, e se dedica muito à família, enquanto o marido se desloca para essas expedições. Ela vive uma vida muito solitária. E todas as economias da família são dedicadas ao financiamento das expedições. Ainda que essa expedição seja uma tarefa, né? Uma ordem vinda do governador de São Vicente. Ela é acatada por Fernão Dias Paz, que nesse momento, no momento da expedição das Esmeraldas, ele já tem 66 anos, já é idoso, mas ele vai com mais de 600 pessoas, índios, mamelucos, inclusive mamelucos é uma raça que surge muito agora, fruto do cruzamento dos índios com os brancos, e esses mamelucos comportam a maioria dessas expedições, não é? Porque as expedições não podem ser feitas sem os índios. São os índios e os mamelucos nascidos aqui no Brasil que conhecem a mata, que conhecem como viver das frutas, como caçar, como percorrer, conhecem as trilhas, e eles são muito importantes para essa travessia atual, não é? Dizem, inclusive, que a visão que nós temos dos bandeirantes é muito errônea, porque os bandeirantes não usavam botas e capas e chapéu. Isso foi uma idealização que os paulistas fizeram para torná-los heróis. Porém, a gente pode até questionar que provavelmente eles deveriam se vestir como os portugueses, mas caminhar anos e anos e anos na mata, no meio do mato, num calor, com botas e chapéu e capas, não seria muito
adequado nem muito confortável. E a realidade é bem outra, né? Então a gente precisa desconstruir esse mito que surgiu a partir dessa construção idealizada pelos paulistas. Porém, os índios eram muito presentes e os portugueses praticamente andavam maltrapilhos pelos matos, com machado, com facão, abrindo caminhos, derrubando árvores, né? De vez em quando eles paravam em locais previamente estabelecidos para receber os mantimentos, porque os mantimentos eram levados pelos rios. As expedições das monções eram expedições que vinham pelos rios, atravessando pelos rios, que São Paulo é muito irrigado, né? Vocês sabem que é muito irrigado o local de São Paulo, de vários rios. E esses rios eram verdadeiras estradas de navegação para levar mantimentos até os pontos de encontro que eles iam fazendo, alguns locais onde iam se encontrar para dormir, para restabelecer as forças, né? Se alimentar melhor. Então ficava aqueles acampamentos em vários pontos das estradas. Eles iam criando esses acampamentos. E eles voltavam lá de tempos em tempos. E nesses acampamentos, as pessoas se casavam, as pessoas tinham filhos, passavam muito tempo lá e aí iam formando as cidades. Devagar, cada cidade ia se formando, né? Muitas das cidades se formaram a partir desses acampamentos. E aí, cada vez que se encontravam ouro ou pedras preciosas, espalhavam os rumores por todo o Brasil e várias outras pessoas caminhavam para esses locais em busca de enriquecimento, Eldorado, aquele sonho de enriquecer, e aí iam formando as cidades. E foi assim que Fernão Dias, com o seu grupo, ia caminhando pelo mato, tinha doença, aí era cobra, picada de cobra, e era intriga entre as pessoas, né? E ele ia ali com uma moral muito dura, muita disciplina, organizando o grupo dele e caminhando, adentrando o Brasil e as matas virgens que existiam ali, não é? Dentro do nosso país, que a gente sabe que ainda existem até matas virgens, matas fechadas na região da Amazônia. As expedições, elas saíram de São Paulo, algumas foram em direção ao sul, Paraná, Santa Catarina, até o Peru. Outras entraram por Minas, Goiás, subiram pelo Mato Grosso e foram até a Amazônia e foram até lá na ilha de Marajó. Se você ver o mapa das trilhas, você vai ver que houve bandeirantes que viveram 30 anos dentro de um processo de expedições, vivendo, parando em determinados pontos e continuando, e cada vez que parava ali, formava cidades. Então é verdadeiramente uma saga heróica, se for olhada por esse ponto de referência de muito sacrifício que essas pessoas fizeram. Inclusive, Fernão Dias Paz tem um momento muito triste da trajetória dele na busca das esmeraldas, né? Porque no caminho eles encontram ouro em Minas, aliás, em Goiás, em Minas. Depois, vai ser depois. Eles encontram ouro de aluvião, ouro retirado com a peneira, né? Através da peneira, de peneirar, o ato de peneirar a água e os cascalhos, eles encontram pepitas de ouro. E aí o grupo dele se divide num afã de continuar buscando ouro naquele local ou caminhar ainda mais na trilha, na busca das esmeraldas. Porque foi dito a eles por outro expedicionário que existiam montanhas e montanhas de esmeraldas no local lá e tal. E eles estão seguindo essa trilha. E aí o Fernão de Dias Paz, ele chega para a população dele e fala assim, olha, é o seguinte, ninguém vai deserdar aqui não. Qualquer um que saia da busca das esmeraldas vai ser considerado desertor. E ali dá um conflito muito grande. Porque ele tem esse filho dele, o José Dias, que o José Dias é um mameluco, é filho com a Índia, né? E esse José Dias, ele é alegre, jovem, muito brincalhão, namorador, ele é
ele é assim, intempestivo, ele não, é sem juízo, não pensa muito, e ele termina fazendo um conchavo com o grupo que quer se dispersar, e aí ele conversando lá entre eles, uma índia ouve a conversa e vai falar pro pai dele: olha, seu filho tá metido aí numa rebelião, inclusive tramando a sua morte. E aí intriga o pai com o filho e ele termina mandando enforcar o próprio filho, não é? Que é muito triste isso. Mas Ismael falou para ele no começo, falou o seguinte: olha, quando você reencarnar, você vai ter situações de muita crise entre os seus companheiros de trajetória, que você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai abrir mão de sua riqueza, de sua família, você vai abrir mão de grandes amores, você vai ter que ser muito duro para conseguir realizar o seu intento. E ele foi realmente muito duro, terminou mandando enforcar seu filho e ficou com uma culpa muito triste ali. Ele começou a envelhecer muito rápido, chegou no ponto que ele queria chegar, encontrou pedras, várias pedras, não sabia qual era a pedra, ele achava que era esmeralda, mas depois de muito tempo descobriu que era turmalinas e ele morreu pensando que era esmeraldas, né? Quando ele tentou voltar para casa no caminho, próximo a onde ele tinha enforcado o filho, ele ali pegou uma malária e morreu. E o genro levou as pedras que foram encontradas para casa, para a esposa, mas quando chegou lá, contou, né? Olha, ele não conseguiu, mas mandou as pedras e as pedras foram consideradas que não eram esmeraldas, era uma pedra de menor valor, tinha valor, mas não era como esmeraldas. E ele ficou muito pobre, a família também, e tudo que ele construiu, realmente ele não colheu, né? Ele volta para o plano astral, muito triste, e quando ele chega lá, Ismael recolhe ele e fala para ele palavras maravilhosas para ele. Fala para ele que ele foi vitorioso, que as pedras preciosas que ele encontrou estão no coração de Deus, dos espíritos de luz, que vão dar uma chance a ele de retornar, encontrar seu filho novamente em outra vida, em outro momento, e eles vão poder viver novamente como pessoas que se amam, e que tudo que ele fez foi muito importante para o Brasil e para as futuras gerações. Né? Tá aqui escrito, ó, no final, um texto muito bonito que Ismael fala ali do infinito. Ele escreve assim, aspas: irmão, as quedas com as suas experiências sombrias constituirão os degraus do teu caminho para mais gloriosas ascensões espirituais. Tá vendo? Ele está dizendo que, mesmo com quedas, ele teve uma ascensão espiritual. Através dos teus passos florescem cidades valorosas no coração das matas virgens. E os que recebem os teus benefícios abençoam o teu esforço e a tua energia perseverante. A essas mesmas paragens, onde turvaste a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, voltarás com teu filho sobre as asas cariciosas da fraternidade e do amor, a fim de reparastes o passado cheio de tribulações e lutas incontáveis, porque no teu coração, porque no coração misericordioso de Deus repousam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que procurastes a vida inteira. Dá esse recado maravilhoso, né? E aí ele continua aqui, ó. Fernão Dias Paz abre os olhos materiais pela última vez. Uma lágrima pesada e branca lhe corre pelas faces emagrecidas, mas sobre o seu coração paira a bênção cariciosa da terra dourada das minas, e sentindo-se na posse das verdadeiras esmeraldas do teu grande sonho, o notável trabalhador regressa de novo à vida no infinito. Então ele vai sofrido, né? Muito sofrido, mas realiza verdadeiramente a tarefa de abrir caminhos para a nova geração. Várias cidades são formadas a partir dessa saga dos bandeirantes.
E aí nós vemos também o nosso Brasil, né, formar, a romper com aquela linha de Tordesilhas e ampliar o Brasil para mais ou menos o que a gente conhece atualmente, que tem a forma do coração, mostrando que aqui é Brasil, coração do mundo e a pátria do Evangelho. A pátria regeneradora para as almas que têm débitos do passado. Todos nós que estamos aqui reencarnados temos débitos e precisamos compreender a missão do Brasil, que não é a missão de ficar ricos, que não é a missão de ser uma potência mundial, é uma missão de levar o Evangelho ao coração de todos e ao nosso coração, e nos redimir daquelas faltas que no passado trouxemos, fazendo com que a nossa sociedade hoje seja mais cooperativa, mais amorosa, e que nossas famílias, irmanadas nessas bênçãos de Jesus, possam seguir o caminho que Ele nos traçou para a nossa encarnação ser vitoriosa. Então fica aqui o exemplo dos bandeirantes. Nós sabemos que muitas coisas que aconteceram nesse período foram também muito duras. Muitos índios foram capturados nas missões, muitas missões foram terminadas por causa da violência que muitos deles que atacavam os padres com sua obra. As missões foram destruídas e os índios escravizados. Muitos quilombos que foram também destruídos, principalmente a gente tem aqui o famoso quilombo dos Palmares, né, que foi destruída por um sertanista também. E a gente sabe que existe muita dor e a nossa história ela é banhada em sangue, mesmo que a gente não admita que é verdade, que a gente tem aqui uma estrada de sangue, suor e lágrimas, mas que é no caminhar da história, vencendo as nossas grosserias, que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, que é aquela do dever cumprido. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês divulguem o canal para que a gente possa somar, que vocês comentem, dê a opinião de vocês sobre tudo que está sendo dito aqui. E cada vez que vocês comentam, a gente cresce, engrandece, troca ideias, porque é trocando ideias que nós amadurecemos, né? E eu quero que vocês sejam felizes e que Jesus esteja com todos vocês em todos os momentos. Muito obrigada. Ok. Oh.